Foi visto, quando estudamos lançamentos, o seguinte. Imagine que essa aqui é a velocidade vetorial desse corpo que está se movimentando obliquamente. Se por acaso um corpo sempre acompanhou o seu movimento, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos supor que aqui tem um corpinho que sempre está embaixo desse daqui. Quer dizer que enquanto o corpo vermelho se movimenta nessa trajetória, o azul sempre se movimenta nessa trajetória embaixo dele. Se isso acontecer, o que podemos dizer? Podemos dizer que a velocidade do corpo azul, essa velocidade aqui, que eu vou chamar de VA, coincide com a componente horizontal desta velocidade, que coincide com essa velocidade Vx. Vamos relembrar um pouquinho agora o estudo do movimento circular. Vamos admitir que esse corpo aqui está se movimentando em movimento circular uniforme. Uma maneira de estudar esse movimento é adotando uma origem, por exemplo, aqui, e orientando uma trajetória. Por exemplo, uma trajetória para cá. Para saber qual é o espaço que o corpo se encontra, podemos utilizar uma expressão como essa. S igual a S0 mais VT. Existe uma outra maneira de estudar essa variação de posição. Podemos também adotar a origem aqui e medir aqui um ângulo. Então, se aqui em cima eu estou medindo os espaços, aqui eu estou medindo um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo de fase. Tá? Então, quer dizer que, se eu olhar aqui, para esse corpo representado aqui, o ângulo de fase é exatamente esse ângulo daqui, ó. Dá uma olhadinha. Esse ângulinho bonitinho aqui, que eu vou representar por φ. Tá? Também dá para montar uma equação para o ângulo de fase, que é φ igual a φ0 mais ômega vezes t. Vamos guardar essa expressão no nosso coração, porque ela vai ser útil para mim, para nós, ao longo desse vídeo aqui. Bom, então, pré-requisitos apresentados, vamos dar uma olhadinha nessa seguinte situação. Temos um corpo girando em movimento circular e uniforme. Para estudar o movimento desse corpo, vou adotar aqui como uma origem e para cá a orientação, para a gente poder medir o tal ângulo de fase, que para esse corpinho aqui é esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de fase. Só que eu não quero estudar só o movimento desse corpo. Eu também quero estudar o movimento desse corpo aqui. Tá? Que alguns podem até perguntar, né? Poxa vida, mas que corpo é esse daqui? Esse corpo aqui, ele executa um movimento da seguinte maneira. Ele sempre fica na mesma vertical que esse aqui. Por exemplo, quando o corpo está aqui, quando o corpo em movimento circular uniforme está aqui, esse outro corpinho está aqui embaixo. Tá? Se o corpo em MCU vier para cá, esse outro corpinho vem para cá. Quer dizer que nessa imagem, esse corpinho está embaixo desse. Ok? Dizemos que o movimento desse cara aqui que está oscilando é a projeção nessa direção do movimento circular e uniforme. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o movimento desse cara. Para estudar este movimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos orientar
essa trajetória aqui, certo? Colocar aqui no centro como origem da trajetória, tá bom? O que eu gostaria que você percebesse é que esse cara aqui, ele está oscilando dessa maneira, entre esse extremo e esse extremo, tá? Essa distância aqui nada mais é do que o raio da trajetória, o raio do corpo em MCU, certo? Que para esse cara aqui que está oscilando, eu vou chamar de amplitude, tá? Então, o que eu queria destacar para você? Eu gostaria de destacar que a amplitude de oscilação do corpo aqui é igual ao raio do movimento do corpo em MCU. Tá ok? Bom, vamos continuar. Vamos supor que o corpinho MCU está aqui e a sua projeção está aqui, tá? Essa grandeza aqui, que eu vou simbolizar por X, indica a posição que esse corpo está. Bom, agora vamos olhar para a geometria. Olha para esse triângulo, tá? O que a gente pode dizer? Vamos pensar no φ. X é cateto adjacente. Então, o que a gente pode falar? Cateto adjacente, que é o X, sobre isso daqui que é a hipotenusa. Isso daqui é o raio do MCU, que é igual à amplitude A do corpo que está oscilando. Tá certo? Bom, então vamos lá. Cateto adjacente é o X. Hipotenusa é o A. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno de φ. Portanto, o que eu posso falar de X? É A vezes cosseno do ângulo φ. Vamos estudar um pouquinho agora a velocidade do corpo em MCU, que vimos na cinemática do movimento angular, que vale a velocidade angular desse corpo vezes o raio da circunferência, que é a amplitude A. Desejamos mais uma vez estudar o movimento desse corpinho aqui, né? Da projeção. Então vamos chegar aqui, colocar o corpinho bonitinho aqui. Se esse corpo sempre está embaixo desse, a gente pode afirmar com certeza que a velocidade dele é igual à projeção horizontal do outro, certo? E aí eu gostaria que a gente trabalhasse um pouquinho aqui os ângulos. Olha só, esse ângulo é o φ, esse ângulo é 90 graus. Então esse ângulo é o complemento do φ, 90 menos φ. Oposto pelo vértice, se esse é 90 menos φ, esse também é 90 menos φ. E se esse aqui é 90 graus, esse ângulo também é o bom e velho φ. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui do lado, só para facilitar a coisa. Então, quer dizer que eu tenho aqui a velocidade do MCU, que é ômega A. Tenho aqui a velocidade. Tenho aqui a velocidade do corpo que está oscilando. E esse ângulo bonitinho aqui é o φ. Tá? O que a gente pode fazer? Cateto oposto ao φ é o V. Hipotenusa é o V do MCU. Isso aqui é seno do ângulo φ. Portanto, quanto que é V? É ômega A seno de φ. Note o seguinte. Aqui vamos repetir
a orientação da trajetória. Para cá, com a origem aqui. O que a gente pode verificar? Que a velocidade desse corpo, a velocidade vetorial desse corpo é contrária à orientação da trajetória. Então, se eu for pensar na velocidade escalar, ela vai ser menos ômega A seno φ. Ok? Por que existe esse negativo? Porque essa é a velocidade escalar, certo? E a velocidade vetorial é contrária à orientação da trajetória escolhida. Por fim, desejamos estudar mais uma vez a relação entre o movimento deste corpinho e a sua projeção. Então aqui está a boa e velha projeção. Tá? Só que dessa vez a gente quer estudar a aceleração. O que a gente não pode esquecer? Que esse cara está executando movimento circular e uniforme. Se ele está executando movimento circular e uniforme, a sua aceleração é apenas centrípeta. Não há aceleração tangencial. Consequentemente, a aceleração do corpinho aqui, a aceleração vetorial é assim, né? Essa é a aceleração vetorial, que é igual a tangencial. Tudo bem? Mais uma vez, o que eu posso dizer? Que esse ângulo é φ. E aí, se eu quiser representar aqui o ângulo φ, ele está exatamente aqui também. Ângulos correspondentes. Ok? O que a gente pode dizer? A gente pode falar que cateto adjacente, ou a aceleração tangencial, sobre hipotenusa, que é a centrípeta, isso é cosseno de φ. Portanto, a aceleração tangencial igual a aceleração centrípeta, eu consigo calcular com ômega quadrado R, vezes o cosseno do ângulo φ. Mais uma vez, orientando trajetória para cá, a aceleração tangencial é contra a orientação da trajetória. Logo, a aceleração escalar vai dar menos ômega quadrado A cosseno do ângulo φ. Tá? E aí encontramos essas três expressões. Uma para falar qual é a posição do corpo, desse corpinho aqui, ó, tá? Em função do ângulo φ. A outra para informar qual é a velocidade desse corpinho em função do ângulo φ. E a outra para informar para nós quanto é a aceleração desse corpinho em função do ângulo φ. Agora a gente vai começar a fazer alguns estudos. Vamos lá nos ajudar. Tá? Para isso, eu gostaria de me organizar um pouquinho aqui e construir junto com vocês uma tabela. Tá? Uma tabela do quê? Uma tabela para saber como que é a posição, como que é a velocidade, como que é a aceleração, para quando o ângulo tiver valores diferentes. Tá? Eu quero pegar uma primeira situação para quando o ângulo é 0 e outra para quando o ângulo é 90 graus. Atenção, dá uma olhada aqui na primeira figura. Ângulo 0, o corpo está aqui. O corpinho seu está aqui. Ângulo 90, o corpo está aqui. Então eu quero saber as características do movimento para quando o corpo está no extremo ou para quando o corpo está aqui passando pelo meio. Quando o ângulo é 0, olha só, 0 aqui. Quanto vale o x? O x vai ser igual a... Tá?
E quanto vai valer a velocidade? Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu vou botar 0, seno de 0 é 0. Opa, a velocidade é 0 nos extremos. E a aceleração? Note, vamos dar uma olhadinha. Cosseno de 0 é 1. Então quer dizer que a aceleração vai ser igual a menos ômega quadrado vezes A. Tá certo? Não vamos esquecer. O maior valor de cosseno é 1. Tá? Então, o que eu posso dizer? Que quando isso aqui vale 1, em módulo a aceleração é máxima. Tá certo? Então, vou colocar aqui entre parênteses. Módulo da aceleração máxima. Tá certo? Então, o que a gente tem nos extremos? Nos extremos a gente tem que o x é igual a amplitude, tá? O corpo está aqui. A velocidade é 0 e a aceleração em módulo é máxima. Agora vamos fazer para 90 graus. 90 graus aqui. 90 graus, cosseno de 90 graus é 0. Então, aqui, x é 0. O que bate, né, pessoal? Ó, quando o corpo está aqui, quando o corpo iniciou está aqui, a sua projeção está aqui, o espaço é 0. Vamos jogar aqui agora 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, quer dizer que a velocidade vai dar igual a menos ômega A. Aqui também vale aquela discussão. Seno máximo é 1, certo? Que é o que acontece na posição quando o φ é 90 graus. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que aqui o módulo da velocidade também é máximo. Certo? E aqui, vamos lá para 90 graus, cosseno de 90 graus é 0. O que a gente conclui então? Concluímos que a aceleração é 0. Opa, então o que a gente pode falar dessa posição aqui, ó? Aqui, ó, do meio, né? A gente pode falar que o x é 0, e tá super ok, né? Quando o ângulo é 90, o corpo tá aqui, o x é 0. Que a velocidade é máxima, tá? Então a velocidade é máxima quando o corpo passa aqui pelo meio, e que a aceleração quando o corpo passa aqui pelo meio é 0. Para terminar, gostaria de relembrar que φ é igual a φ0 mais ômega t. Isso quer dizer que, se desejarmos, podemos escrever essas três equações de outra maneira. Essas três. Essa e essa. Como fica a expressão do x, da posição do corpo que está oscilando? Fica A vezes cosseno no lugar do φ, φ0 mais ômega vezes t. A expressão da velocidade fica menos ômega A seno do que φ0 mais ômega t. E a expressão da aceleração, A é igual a menos ômega quadrado A cosseno de φ0 mais ômega t. Ok? Por fim, dá uma olhadinha na expressão da aceleração. A expressão da aceleração é essa daqui, A igual a menos ômega quadrado A cosseno de φ0 mais ômega t. Agora, gente, dá uma olhadinha nesta parcela aqui. O que é essa parcela? Não é exatamente a expressão aqui do x? Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que A é menos ômega quadrado vezes x. Ou seja, podemos falar que A é uma
constante vezes x. Por quê? Porque menos ômega quadrado é uma constante. Esse ômega está relacionado com o corpinho que está executando, olha aqui na figura do meio, por exemplo, MCU. O ômega está relacionado a ele, e ele está executando MCU. Logo, esse ômega não é uma variável, é uma constante. Então, podemos escrever que A é uma constante vezes x. Isso daqui é o que caracteriza esse movimento que estamos estudando, que é chamado de movimento harmônico simples, ou MHS. Então, assim como movimento uniforme é aquele no qual a velocidade é constante, e movimento uniformemente variado é aquele no qual a aceleração é constante, ambos aqui diferente de zero, MHS tem essa definição. MHS é um movimento que a aceleração é uma constante vezes o x. Na próxima aula veremos isso com mais detalhes.